Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vou Ler e Te Aviso, seu podcast literário. Oi, gente. Vocês estão bonzinhos? Você tá bem, Bruna? Eu tô bem, Val, e você? Ah, eu tô bem. Depois Bom, da 15ª xícara de café, sim, estamos ótimas. cara, eu não sei, eu soltei um bocejo depois da xícara de café, eu não sei se tá fazendo efeito, se tá batendo, se falta a cafeína bater. Mas a gente vai comprovar nesse episódio. Quero café! Quero café! Quero café! Vamos botar a prova de fogo. Exatamente, a prova de fogo da cafeína. A cafeína tá fazendo efeito no seu organismo depois de você beber tanto café num Não, dia só? no meu não faz mais. Eu não vou potencializar com energético, porque eu acho que é perigoso e nocivo. Com né? certeza. Tá bom. Bom, gente, como vocês observaram pelo título, a gente tá num episódio um pouco diferente, né? A gente faz capítulos de terça-feira um pouco mais imersivos e nesses últimos a gente foi completamente enviesado no sentido de vamos analisar um livro em Específico. conjunto e específico. Aqui, no Batendo Narrativas, que é o nome do nosso episódio, a gente está fazendo uma análise um pouco mais generalizada em relação ao que a gente gosta em narrativas e quais as diferenças e paralelos que a gente observa de livro para livro. Então a nossa imersão tá um pouco diferente hoje. Aqui a gente quer trazer mais uma discussão, né, por assim dizer, das principais diferenças que a gente enxerga, tanto, por exemplo, o gênero dos escritores, se isso influenciaria de alguma forma, a pessoa em que é narrado, se isso influencia, as preferências, né, que às vezes a gente tem preferência. A Val gosta muito de livros narrados na primeira pessoa, eu já prefiro na terceira pessoa. Então, como que isso afeta também leitores no geral? Os tipos de narrativa também. Então, se o livro, por exemplo, igual a gente comentou no livro de Tudo é Rio, que é uma prosa, o quão isso é aceito, o quão isso interfere, por exemplo, na receptividade do livro pelos leitores, né? E na própria interpretação, assim, eu acho que pega um pouco, né? No jeito que você consome essa leitura. Às vezes o pessoal meio que escolhe livros assim, tipo, é um livro de terceira pessoa. Já não quero. Não quero. É um livro de primeira pessoa. Pô, não sei se eu quero ler livro de primeira pessoa. E aí a gente encara que às vezes, dentro de mesmos gêneros, a gente tem é, locais de fala e locais de interpretação diferentes também que alguns autores acabam surfando. Não querendo fazer uma guerra de gêneros assim, mas a gente percebe às vezes também que alguns livros contados por mulheres têm um enfoque diferente, uma imersão diferente. Escrito por homens também tem um enfoque, uma imersão diferente. Então é mais, não para trazer uma guerra de sexos, né? Mas é mais para, sei lá, assumir se existe realmente diferença ou são só coisas da nossa cabeça também. Por exemplo, a gente tem coisas muito, assim, aproximação em relação a mistério, né? Uma das grandes rainhas do mistério, né? Clássico é a nossa querida Agatha Christie, né? E aí a gente vê que são livros de mistério que também são dimensões e ambientes que são escritos por Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe tem uma maneira diferente de escrever que a Agatha Christie tem de escrever, né? Se a gente for levar para distopia também, a gente tem o contemporâneo da Suzanne Collins contra o clássico do George Orwell também. Então a gente tem pontos distintos e maneiras diferentes da gente enxergar os personagens e da gente acolher essa história. E também, se a gente levar mais ainda para o atual, a gente tem realidades distintas traçadas por Itamar Vieira e Carla Madeira, por exemplo, né? Então, a gente, apesar de ter muito próximo ali vertentes de exploração iguais, ali semelhantes, dentro do mistério, dentro do contemporâneo, dentro da distopia, a gente tem maneiras diferentes de contar essa história, né? A gente não precisa tão escalar apenas pelo gênero, mas a gente também tem essas diferenças e esses tipos de sentimentos abordados de maneiras distintas por dois autores. Se a gente considerar o gênero, também a gente tem essas diferenças aí. E a gente
consegue ter também essa influência na receita, por exemplo, de um suspense, né? Se a gente pensar agora, o que que faria um bom suspense, né? Eu, Bruna, como Canela leitora Stephen assídua. King. Sim, me coloco no meu lugar de fã número 1 do Stephen King. Não, mentira. Mas eu consumo bastante suspense, eu gosto muito dessa categoria. E eu acho que uma das principais características é o quanto você consegue se envolver, né? Seja se envolver no lado de quem seria o vilão, ou no lado de quem tá tentando desvendar aí esse suspense todo. Mas eu acho que é uma característica muito forte do suspense, né? O quanto você consegue se envolver com essa história, com essa narrativa, né? E o quanto também você espera que as coisas comecem a fazer sentido, né? Que as suas suspeitas sejam realmente o que o autor queria, né? Que tudo que você pensou, tudo que você elaborou na tua cabeça, né? O seu plano de o que seria, se confirme, né? E também o famoso plot twist, né? Então, às vezes, a gente se desafia a descobrir o plot twist antes do plot twist realmente acontecer. E é feito de idiota. E na maioria das vezes. Mas é legal a gente pensar também o que... Se eu tenho um suspense escrito, vamos manter nessa primeira diferenciação que a gente tá fazendo, né? Por exemplo, no cenário de suspense, a gente tem 2 exemplos. O Stephen King e a Shirley Jackson. A Shirley Jackson, ela puxa um pouquinho mais, eu acho, pro sobrenatural do que o King, né? Ela tem uma vertente mais assombração, fantasma, um negócio assim, mas ainda assim enquadra no suspense / terror. Mas eu vejo que a Shirley, ela vai mais pro lúdico, de repente. eu acho que não do lúdico, eu acho que a Shirley, ela te desafia um pouco mais do que o King. Ela te desafia no sentido de, tipo assim, até onde eu consigo te pressionar pra você não surtar? Ao ponto que o King, ele segue muito no parâmetro dele. O King não tem sentido nenhum nas criações dele, mas ele ainda vai na meta dele. Então, tipo assim, eu consegui até aqui porque é o que eu aguento. Agora a Shirley não. O King se limita nele mesmo, sabe? Ele é o próprio limite Ele é dele. o próprio limitador. Isso. A Shirley não, eu acho que ela já ultrapassa a barreira dela mesma. Ela fica tipo assim, olha, a sua conta e risco, entendeu? Vambora. Tô indo. E um exemplo, assim, caso vocês nunca tenham lido o livro, mas provavelmente já assistiram, a Netflix tem 2 séries dela. Tem a Mansão Rio, alguma Mansão coisa, Rio, né? não sei o que, Bahia, não sei o que Rio. São dela, se eu não me engano. Não sabia que era adaptação. São dela, são do livro Hollywood dela. só vive de adaptação hoje, O cara. diretor, produtor, não sei, esqueci o nome dele, é o maior fã da Shirley Jackson. E o Stephen King, inclusive, é o maior fã da Shirley Jackson também. Gente, eu não sabia. Mas eles têm essa pegada, assim. Então, A Maldição da Mansão Bly. isso. E o outro é É Hill. Rio. A Maldição da Casa Hill, sei lá o que Hill. Maldição da Residência Rio. Isso, Residência Hill. Isso aí. Tá bom. Os 2 são dela. Tá. Mansão Bly e Maldição da Residência Rio. Ela muda de mansão pra residência. Que da hora. Isso aí. Tá. Não sabia, menina. Pois é, viu? Quando você tá em contato com suspense também, você só não tá 60. Você só tá consciente. Passada. Tá bom, vamos lá. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. E a real é que o suspense, a gente, de certa forma, tem que estar perto da verdade, assim. Por mais que a gente ache que essa não é a verdade, a gente tá muito perto dessa verdade. Mas não necessariamente de maneira óbvia, né? E sim o autor querendo passar essa impressão de que, você tá no caminho. Você tá por Tá dentro, quente, tá hein? ficando quente, hein? Ó, batata quente, vai te queimar na sua cara. Ou dando dando a entender que você tá pra descobrir, que você tá indo nesse sentido, né? Pode pensar isso aí mesmo. Mas nem sempre não. Então, ele vai plantando essas sementes nessas hipóteses e intensificando os fatos para deixar você cada vez mais envolvido. Mas um suspense bom, ele tem que te garantir essa sensação de envolvimento, né? Mas aí é que tá, a grande questão do suspense é a questão do jogar migalhas. Eu coloco essa analogia do jogar migalhas porque realmente é isso, a gente pensa que está indo por uma direção correta. O plot twist tipo assim, a quebra da sua expectativa. Porque sua expectativa é X, e aí o soco no estômago que você leva é a percepção de que
nada do que você tá pensando realmente é o que vai acontecer. Às vezes você até adivinha por sorte, ou então porque você já leu alguma coisa parecida e tava esperando esse soco no estômago. Mas aí é que tá. Eu gosto de ler suspense, pelo menos, de uma maneira muito despretensiosa. Eu acho que eu sempre vou me. Vou ter essa retenção de expectativa. E aí ela vai se intensificando, mas mesmo assim eu leio muito absorto, assim, pô, tô seguindo aqui, hein? Tô confiando em você. Tô confiando em Esse é o você. maior erro do leitor de suspense. Eu não sou uma pessoa desconfiada, cara. De verdade. Por exemplo, eu já me enganei muito com suspense. A Garota Exemplar é um livro que eu sempre trago, é um livro que eu sempre falo, meu Deus, feita de trouxa fui eu, né? Por defender a mulher. Não, gente, não tô dizendo que não é o caminho certo, tá? Tô dizendo que ali eu fui trouxa, hein? Ali a gente foi trouxa. E aí, pra trazer uns paralelos um pouco mais, assim, tácitos desse tipo de comparação que a gente tá trazendo, a gente coloca A Paciente Silenciosa como um livro escrito por um homem. Alex, qual é o nome do Alex? Alex. Michelian. Eu nunca sei escrever. Michaelides. Eu gosto de ler Michaelides mesmo. Eu acho que é Michaelides. Michaelides. A gente nem pra estudar a pronúncia correta do Michaelides. Que Mas- vai ficar Michaelides. Mas fica O Michaelides. O Alex. O Alex. O cara que escreveu A Paciente Silenciosa. O Alex. Que a pronúncia do sobrenome dele tá livre a interpretações. É esse Alex. O famoso Alex tem um tipo de narração e Verity da Colleen Hoover tem outro tipo de narração. Assim, a gente traz esses dois paralelos, a gente não vai trazer pra vocês como a história se desdobra, né? Porque a gente já garantiu aqui que a gente não vai Abordar um livro específico em si. exatamente, mas a gente vai meio que trazer como a narrativa dele vai tomando forma, tá? Se a gente pegar a Verity, por exemplo, o ponto de impacto dele é no começo, nas primeiras linhas. Tanto que se vocês pegarem Verity e digitar por aí, eu tenho certeza que vai aparecer algum reels mostrando pra você essa primeira página, tá? Que se lê dessa maneira aqui, ó. Ouço o barulho do crânio se quebrando antes mesmo de o sangue respingar em mim. Em uma primeira página, tá? Em uma primeira página, você já coloca um tipo de tensão no telespectador. O telespectador é ótimo, né? Mas o leitor. Então, esse tipo de tensão, abordada no começo, já te dá o clima do que você precisa identificar e se manter atento, já te coloca em sentido de alerta. Pô, o primeiro livro começa já com o crânio se quebrando e o sangue respingando em quem? Que loucura. E aí, já te dá um clickbait. O Dexter. O Dexter. Plot twist, era o Dexter. Enfim, aí, se a gente vai dessa linha de encontro, a gente já tem aí uma curiosidade muito grande em saber como o crânio se quebrou, em quem o sangue respingou, né? E de Então, quem era o crânio? de quem era o crânio, como esse crânio se quebrou. Enfim, quem foi a pessoa que foi atingida com esse sangue? A gente tenta já redesenhar cenários onde a gente já tá preso a uma narrativa que a gente precisa desvendar tudo isso. O mais engraçado de Verity nesse sentido é que isso aqui é uma parte corriqueira do livro. O crânio se quebrar na página 1 do livro é a parte mais corriqueira do livro. Então, tipo assim, aqui ela já coloca vários tipos de cenários ali que já te dá um gancho de primeira página. Um gancho de primeira página é uma coisa que, genuinamente no suspense, eu não acho tão comum, tá? Eu acho que a Colleen Hoover colocou isso aqui justamente pra ir amarrando a história e te prender aqui em uma página 1 e depois você vai percebendo que na superfície a gente tem um crânio se quebrando. Só que é engraçado a gente pensar que um crânio é o menor dos problemas que você pode ver nesse livro, né? Então, a gente já vê uma pessoa aqui, tradicionalmente conhecida e amada, a Colleen Hoover é muito amada, entre muitas aspas, que ela é conhecida por escrever romances, tá? Então, a forma que a Colleen Hoover essencialmente escreve romances, né? Eu tenho uma prateleira cheia de livros dela aqui para provar.
é sempre uma maneira, assim, de você tentar entrar na pele da pessoa e desvendar sentimentos, emoções, trazer uma carga de drama, né? Então, ela tem uma maneira bem mais subjetiva de conseguir imprimir essas emoções, né? E aí, quando ela coloca uma carga inicial, uma coisa que a Colleen Hoover é muito conhecida nos livros é ganchos. Ganchos, e ganchos, e ganchos. E capítulos pequenos, e ganchos, ganchos, né? Então, tipo assim, a questão da leitura com livros de romance e nesse suspense estabelecido aqui em Vert você não consegue ir parando, porque você sempre vê que tem alguma coisa no capítulo que vai abraçando o próximo, e aí você vai vendo vários cliffhangers, vários ganchos, fazendo com que você construa a história, e realmente, o que vai acontecer depois? O que vai acontecer depois que o crânio se parte? O que vai acontecer depois que a Lowen consegue se limpar desse sangue, né? O que vai acontecer depois enfim, as coisas vão acontecendo e a gente não consegue ver uma pausa nessas situações, porque sempre vai ter um gancho para você não parar de ler. É como se você estivesse pegando um livro à noite e você fica, mais um capítulo, mais um capítulo, mais um capítulo. E aí eu preciso saber o que tá acontecendo com esse manuscrito que ela pegou na casa da Verity, não sei o que. Então, tipo assim, isso dos ganchos é uma grande coisa que ela absorveu dos romances e está trazendo para os suspenses. Então, a percepção dela é muito, assim, em como ela vai conseguir te fixar capítulo a capítulo. Então, eu acho que essa é uma das grandes sacadas de Verity. E aí, a gente fica com duas narrações. A gente fica com a narração do presente, a gente fica com a narração do passado, né? A Verity da história é a pessoa que vai estar fazendo as narrações do passado, né? A partir de um manuscrito que a escritora chamada Lowen acha, e a narração dela achando esse manuscrito e contando o que ela achou é a narração do presente. Então a gente também, além disso, a gente está amarrado a duas construções de narrativa. A gente tem a construção de narrativa do passado e do presente. Quando os dois se chocam, aí é que a gente começa a descobrir um pouco mais de quem realmente é a Vert. E aí a gente tem uma descrição. Cara, é uma descrição assim que o terror dela é realmente psicológico, no sentido de que quais são os limites que eu consigo atingir e consigo colocar pra gente começar a entender em quem é a Vert. E uma coisa que ela joga muito nesse livro também é a construção de o que você acha que forma um vilão, né? Eu acho que a questão da Lowen começar como uma pessoa inocente que está trazendo essa questão do explorar quem é a Vert, traz muito da sensação de que a Lowen aqui não tem limites, né? Ou ela não alcança tanto a questão da moral, né? Então a Verity já é a pessoa que já é descrita na narrativa como a vilã. Mas aí como a Lowen consegue ser transformada numa pessoa que aparentemente não tem limites, é que eu acho interessante. Aí você vai começando a construir dentro da narrativa percepções onde você pensa, será que a Lowen é realmente uma vilã? Será que a Verity é realmente uma vilã? E aí chega do grande impasse. Do que você realmente acredita? Na versão da carta ou na versão do manuscrito? E aí essa é a grande pegada do Verity, na minha concepção. Da narrativa da Colleen. Da narrativa da Colleen. Então é uma coisa mais imersiva, mais detalhada, mais sentimentalismo, que eu acho que é menos... menos impacto, eu acho. Eu acho que é mais, assim, vai te levando, vai te conduzindo, a interpretação livre é sua e ela vai formando as duas personagens e aí depois o final é aberto à sua interpretação. Aí isso que eu acho interessante na narrativa de Verity. E aí a gente muda pra Paciente Silenciosa já? Paciente Silenciosa. Na obra do Alex, ela também tem essa marcação de um início meio assim impactante, Te batendo, né? né? Te batendo, né?
Ele tem um prólogo que apresenta a gente a primeira página do diário da Alicia Benson, que é Berenson. Berenson. É Berenson mesmo. A Alicia Berenson, que é uma das personagens principais, né? A introdução é bem diferente, assim, né? E já dá a entender que a gente tá meio que ouvindo a narração de uma coisa que já aconteceu, né? Então, você fica esperando aí uma relação presente-passado, né? Mas a primeira frase já te dá... Não vou dizer que dá todas as respostas, porque eu li isso e eu fiquei, gente... Mas já? Já. Mas basicamente a primeira frase é: Alicia Berenson tinha 33 anos quando matou o marido. Eles estavam casados fazia 7 anos. Os dois eram artistas. Alicia era pintora e Gabriel, um renomado fotógrafo de moda. Então você já viu aí uma motivação, assim, pra gente prestar bem atenção. Ou seja, a gente já tem o plot, que é o assassinato do marido pela esposa, mas o que o Alex faz é tipo assim, eu já te dei a resposta. Agora você... Descubra como. eu acho que ele te pega bem no desenvolvimento, né? E é o que eu gosto. Eu não tenho problema em saber a resposta, porque o que motiva pra ler é o como, é o desenvolvimento. Tipo, beleza, ela matou o marido. Por quê? Como? Quando? Onde? Em quais condições, assim, né? E a gente entende, né, que a gente vai ter que ir atrás dessas questões. Preencher essas lacunas da mesma forma que a Colleen tem, né, os ganchos dela. O Alex tem essas lacunas de passado, entender a motivação da Alicia, entender também quem é que tá narrando, quem é que tá lendo o diário dela, né? Quem tá contando essa história. E aí tem a grande diferença, né, da abordagem de Paciente Silenciosa pra Verity. O Alex, ele já te norteia qual é o principal conflito da trama, né? A gente já sabe o que aconteceu, mas a gente vai ter que ir descobrindo e encontrando esses ganchos, esse desenvolvimento. Já a Colleen, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? E o que a gente precisa descobrir. A gente vai sendo arrebatado, a gente vai sendo impactado com essas mini descobertinhas do desenvolvimento. Né? Exatamente, a gente não sabe o que a gente tem que descobrir no meio do caminho. A gente nem sabe que a gente tem que descobrir nada, na verdade. A gente só vê o crânio, o sangue e é isso. Só que isso aí nem faz parte da história no contexto geral. Ela dá um clickbait, mas não é um clickbait, tipo, a história. O clickbait do Alex é muito mais legal. E são dois livros, um escrito por uma mulher e um escrito por um homem, mas que essencialmente tem a mesma construção. Então você tem duas visões. Em Paciente Silenciosa você vai ter a visão da Alicia, do passado, e no presente a visão do Theo, que é o psicólogo que tá lendo o diário dela. E em Verity você vai ter a visão da Lowen e da Verity, né? Uma no presente e passado. Sabe que engraçado é que a construção é realmente semelhante, porque é a Lowen lendo o manuscrito da Verity e a Verity contando a história dela do passado. E a Alicia escrevendo diário e o psicólogo lendo o diário da querida. Exatamente. Mas eu acho que aqui, diferente de Verity, na Paciente Silenciosa, a gente tem essa expectativa muito grande, né? De chegar aos finalmente, por assim dizer. O psicólogo, Theo, ele dá a sensação do interesse próprio dele. Ele lê o diário dela com o mesmo interesse, com a mesma ansiedade de que a gente tá lendo o livro. Sim. Eu sinto um pouco isso e eu acho que é por isso que a gente acaba se envolvendo, talvez, um pouco mais com a narração dele, né? E também porque é em terceira pessoa. Eu já sou suspeita pra falar. E aí, quando o Alex leva a gente de volta, né, aos fatos narrados pela Alicia, porque aparentemente ela é a única testemunha, assim, desses fatos todos, né? Uhum. Mas descobriremos que não é. Olha só. Ainda, o Alex, ele segue uma estratégia um pouquinho diferente da Colleen, né? Ele não tem tanto interesse em colocar vários ganchos pra ir te prendendo em cada detalhezinho novo, em cada plot que vai acontecendo. Ele meio que brinca com essa linha do tempo dos fatos, né? Ele vai criando essas hipóteses que você precisa meio que linkar. Passado, presente. O que faz sentido? O que eu aproveito? Porque, apesar de ser passado, presente, não necessariamente eles são lineares. Tipo assim, o primeiro capítulo do passado, ele não vai ser exatamente equivalente ao primeiro capítulo do presente. Você vai lendo e você vai meio que guardando e você que vai juntando. Eu tive essa impressão, assim, eu fui guardando na minha cabeça e entendendo. Eu não tive, eu pensei que era linear, por isso que eu me lasquei. Aí, fudida.
É verdade, ó, porque, tipo assim, a Bru tá falando realmente uma coisa que pra mim foi o plot twist. Não ter a noção que é linear foi o que me lascou, gente. Mas eu também não tinha noção de linearidade. Eu fui lendo e pensando assim, ué, isso aqui no passado ainda não. Tipo assim, influenciou no presente. Tipo, isso que a gente tá vendo no Diário da Alicia, ele não falou no presente ainda. Então é uma coisa que vai Não. impactar. O que me causou confusão foi a falta de percepção em relação ao Theo. Ah, tá, entendi. A leitura entendi. do Theo, por eu ter organizado na minha cabeça que era linear, é que me lascou. Entendi, Entendeu? entendi. Não tô dizendo pra vocês fazerem isso, gente, sejam surpreendidos, tá? Sejam bobos lendo, que é muito, muito gratificante ler esse Paciente Silencioso sendo bobo. Se você quiser, eu comecei a ouvir o audiobook antes de começar a ler Paciente Silenciosa. E no audiobook eu tive a mesma sensação de lendo. Até porque o cara, genial. A pessoa colocou uma voz feminina pros capítulos da Alicia e uma voz masculina pros capítulos da narração do Theo. Então ficava muito mais fácil, por assim dizer, de você distinguir, mas não necessariamente influenciava na absorção, sabe? Você ia conseguir. Absorção, né? Não necessariamente influenciava na absorção da interpretação. Que ódio. Eu repetir que é pra você editar. Ah, não, eu vou deixar. Ai. Somos humanos, nós falhamos, pô. Próximo. Canção de Aquiles. Ai, meu Deus. Beleza. Aí, como a gente tá falando de coisas que têm objetivos diferentes, né? Eu acho que, assim, só complementando pra gente fechar, cara, Verity te dá certezas absolutas, né? Mas aí que tá, as certezas absolutas com um elemento só, ela te descredibiliza. Que é também uma diferença para paciente silencioso. A gente vai ter depois um fechamento bem fechado em relação ao que está acontecendo. Para mim é um diferencial também. Então, assim, a partir do momento que a Colleen Hoover meio que fica um pouco mais imersa na questão de como ela vai moldar a Lowen de acordo com as circunstâncias e conseguir taxar ou não a Verity como uma vilã a partir do momento que você lê a leitura, ela consegue meio que fazer com que você entre em dúvida, apenas inserindo um elemento no final do livro, que aí, de novo, a sua dúvida. Manuscrito ou a carta. Já o Alex, ele traz uma abordagem diferente porque ele realmente dá um fechamento, né? Ele te dá um fechamento, te dá uma conclusão. Gosto dos dois, tá? Mas a questão das abordagens são diferentes, porque parece que você. Assim, a capacidade de imersão dos dois é semelhante, mas parece que a Colleen Hoover tem mais o objetivo de te levar para te deixar em dúvida. Enquanto o Alex te dá uma percepção de que você tem uma conclusão, e aí ele vai te soltar algo que não é exatamente o que você estava pensando. Isso aqui é que meio que diverge um pouco da narrativa dos dois. E aí a gente tá traçando não só paralelos de suspense, a gente pode trazer outros tipos de paralelos também, diferentes em relação à abordagem, tá? A gente pode falar de dois livros também, né? A gente tá falando, na verdade, um livro e uma saga, mas a aproximação entre os dois é basicamente a mitologia grega, né? A gente tem a Canção de Aquiles, da Madeline Miller, né? Que usa como base para escrever a Ilíada de Homero, tá? E aí a Ilíada de Homero é completamente reescrita pela Madeline Miller. Cara, a Ilíada de Homero é um calhamaço enorme, né? Que, se eu não me engano, eles dividem em não sei quantos livros diferentes, porque são poemas épicos, na verdade, não são bem Livros, assim. livros na noção narrativa que a gente tem, são poemas épicos do Homero na época, contando bastante sobre, basicamente, mitologia grega, ou seja, não são personagens reais, são personagens fictícios, na Ilíada de Homero. E aí a Madeline Miller faz uma coisa muito interessante em relação à releitura. Ela faz uma releitura mais no sentido de novo, ela como uma mulher coloca um pouco mais de características no personagem e coloca um pouco mais de, vamos dizer assim, conhecimento, né,
sobre o contexto da obra em si. Por exemplo, a Ilíada de Homero, originalmente falando, ela já está falando ali em um aspecto onde a gente começa a Ilíada falando sobre um evento chamado a cólera de Aquiles. O que seria a cólera de Aquiles? A cólera de Aquiles é aquele momento onde o Aquiles meio que se revolta com os gregos porque ele não quer mais lutar contra os troianos. Ele simplesmente fala, ai, não quero mais lutar. É uma coisa de graça? Não. Porque, tipo assim, quando você tá num momento de guerra ali, né, principalmente guerras narradas em um ambiente de mitologia grega, você tá falando de conquistar territórios, e aí quando você conquista territórios você consegue recompensas. Entre as recompensas adquiridas naquele período, você também tinha como recompensa mulheres. E aí, no caso, houve uma briga do Agamenon, que era o rei, entrou em conflito com Aquiles porque ele queria uma mulher que o Aquiles queria. E aí o Aquiles resolveu que não quer mais lutar. E aí a Ilíada de Homero começa literalmente no momento da cólera de Aquiles. Ele não tem um contexto antes. O que a Madeline Miller faz? Ele pega Aquiles no começo, desde a infância, e dá o contexto geral da coisa. Outra coisa também que a Ilíada de Homero tem é o conhecimento nesse período ali da existência do Pátroclo. O Pátroclo era o brother do Aquiles, que a gente só tem conhecimento depois, porque aí o Pátroclo, em meio ali a cólera do Aquiles, né, que é aquele momento que ele tá estático e não quer mais lutar, ele meio que resolve se fantasiar de Aquiles. Aquiles era um semideus, gente. Então ele botava medo nos outros, porque literalmente, se você tem só a visão dele no campo de batalha, você sabe que ele vai destruir pela sua força imensa. Apesar dele ser meio que imortal, né? Mas aí a força e a habilidade dele era sem igual no campo de batalha. Então a imposição dele no campo de batalha por si só já fazia com que as tropas recuassem um pouco mais. Então o Patroclo, num ato de desespero, resolveu se fantasiar de Aquiles. E aí ele se fantasiando de Aquiles no campo de batalha, ele meio que colocava medo no pessoal e conseguia fazer com que as tropas dos gregos avançassem um pouco mais em relação a Troia. E aí os embates acabavam tendo um pouco mais de vantagem para os gregos. Só que aí ele decidiu testar uma coisa muito burra, que a melhor defesa seria o ataque. Mas aí, para ele, a melhor defesa seria a defesa. E aí, o Pátroclo, né? Enfim, aí eu já tô contando demais, mas aí Pátroclo resolveu experimentar o ataque. E a gente vai ter isso aí como basicamente toda a história da Ilíada de Homero, né? Só que a Madeline Miller faz diferente. Ela pega e fala sobre a infância do Aquiles, a infância do Pátroclo. Ela traz o contexto de como eles entraram na guerra, de como o Aquiles meio que fugiu do castelo do pai, de como o Pátroclo foi atrás do Aquiles. Isso não é retratado na Ilíada de maneira nenhuma. Então ela meio que preenche lacunas que o próprio Homero não preencheu. E aí, traz um aspecto diferente, porque a gente consegue conectar os dois a um sentimentalismo que a gente não tinha noção. É melhor do que você apresentar e falar, olha só, Pátroclo e Aquiles eram amigos, e aí, enfim, é isso. Eu acho que o que a Madeline faz é dar sentimento a uma história, tipo, seca do Homero, né? Porque a função de Homero foi fazer um relatório da Ilíada. Tipo assim, não vejo tanto, talvez, como uma história em si. Pra mim, era ele narrando fatos, vamos botar os fatos meio entre aspas, porque são mitos, mas era ele narrando possíveis acontecimentos. Não necessariamente precisava ter emoção. E eu acho que a Madeline, ela se mantém bem fiel, assim, aos mitos gregos, né? E ao trabalho do Homero em si, ela não muda esses fatos que ele traz, né? Ela, ao mesmo tempo em que ela preenche essas lacunas que a Val falou da história, de maneira bem criativa, né? E ela faz isso muito bem também com Circe, que é um outro livro dela. E isso fica muito convincente, na verdade. Então você consegue ligar o trabalho dela com o trabalho de Homero, apesar de estar aí há trocentos anos de diferença. Pra mim, a Ilíada é o que escrever. E
E esse traço que ela faz, né, da amizade deles e do suposto romance, né, entre o Patroclo e o Aquiles, destaca muito bem o lado humano dessa guerra, assim. E, Sim. de novo, com Circe, ela faz isso muito também, né? Ela dá uma visão muito humana pra Circe e todas as questões que ela sofreu. E é um traço muito legal da escrita da Madeline, né? Eu acho que é dar sentimento, assim. Não vou dizer que ela é sentimentalista, mas eu acho que é uma característica bem forte dela nesse sentido. Porque, tipo assim, quando os troianos machucaram o Patroclo, mano, é que eles ficou puto, entendeu? Puto. Machucou o amor dele, pô. Pô, mas aí é que tá. E essa coisa da homossexualidade não era uma coisa que tá muito tácito na Ilíada. Na de Ilíada. Homero. Não tá uma coisa Eu acho que é uma coisa implícita que é, broderagem. que o povo só. Tem uma questão até de um. Eu não lembro que rei que era. Que ele tinha um. Tipo, a mão direita dele lá. Eu esqueci o nome das A mão do rei. figuras. A mão do rei. E, tipo assim, quando ele morreu, esse irmão do rei dele, tipo, o cara ficou 2 semanas sem sair do quarto. Tipo, ele proibiu festa, ele proibiu música, ele proibiu, tipo, tudo. E assim, você não faz isso por um amigo, Não, eu acho. não. Você Eu faz isso já por alguém que não- você ama num nível muito assim, tipo, meu Deus, eu estou num luto tão grande que assim, eu não vou sair daqui, você não pode cantar, você não pode comer, você não pode beber, tipo, ele proibiu o vinho e para um grego proibir os gregos de beberem vinho, deve ser uma coisa do caceta, né? Sim, e o engraçado é que aqui, pelo que eu li de alguns relatos antigos, era comum, entre aspas, na Grécia, nesse contexto de Grécia, era comum você ter um cara mais velho que tinha sempre acompanhado um cara mais novo, sempre juntos, como se fosse tutor e aprendiz, e eles preservavam relações íntimas, e isso não era meio que um segredo, era como se fosse uma coisa que acontecia bastante. Era entendeu? comum, né? Não era nem um tabu, era comum. Então, mas aí era comum entre. Acho que essa proximidade entre os mais nobres, eu acho. Não lembro exatamente qual o contexto. Mas era uma coisa assim que acontecia bastante. É raro, mas acontece bastante. Era, mas eu conheço bastante. Aí, mas era uma prática ali usual comum nesse período da Grécia Antiga. E aí eles meio que colocaram isso como na relação do Patroclo com Aquiles. E aí essas lacunas, esse preenchimento, essa história, cara, ela preenche muito bem. Tipo, realmente os relatos do Homero ficam mais ricos porque você tem uma origem para as coisas. Então parece que ela se aproveita muito desses poemas épicos do Homero, da descrição, e coloca uma base para isso. E ela não se distancia, não distancia nem os personagens, ela não cria muita coisa nova. Ela realmente pega tudo que falta, que com a preencheria de uma lacuna para fazer com que a história tenha uma origem. E aí você fica falando, aí você começa a ficar realmente com dó do Pátrico, você começa a ficar puto com Aquiles às vezes, e aí você começa a pensar assim, puto com a mãe do Aquiles também, a mãe do Aquiles, velho. A mãe do Aquiles, que é uma das deusas lá, que eu esqueci o nome Tétis. dela. Ok? Tétis. Tétis, filho da puta, chato, insuportável. Então, tipo assim, você meio que consegue. Ela consegue meio que trazer ali, condensar a Ilíada de Homero para uma aproximação de uma narrativa de um romance que a gente conhece, né? Então ela sai um pouco da origem dos poemas gregos da época, né? E consegue colocar, mano, uma estrutura completa para um clássico. Isso que eu acho mais legal. Ela estrutura de novo, remodela e faz de novo um clássico. Então a preocupação dela é muito manter o clássico, mas trazer um pouco mais de coisa orgânica, um pouco mais de conhecimento dos personagens. A obra toda é lida, interpretada só na pessoa do Patroclo, então é um contexto mais que a gente está na mente do Patroclo, né? Então a gente tem esse tipo de percepção, mas ela tenta bastante preservar tudo que é do clássico, entendeu? Tudo da história Do Homero. do Homero, exatamente. Isso bate bastante com outro figurão, por assim dizer, né, dos livros de mitologia grega, que é o Rick Riordan, né? Que apesar dele ter uma saga aí de 10 livros principais, né, dentro
dessa mitologia, diferente da Madeline, ele não tem esse compromisso de ter uma conexão com todos os detalhes estritamente certinho da mitologia, né? Igual a Val falou, a Madeline, ela complementa, ela meio que pega o que ela já tem, não mexe nessa estrutura, ela só dá uma profundidade, por assim dizer, né? Dá uma emoção ali. E o Rick não, eles têm objetivos diferentes, né? Ambas são adaptações inspiradas em mitos gregos, mas com objetivos diferentes. Eu acho que Percy Jackson, ele não é uma saga que se compromete muito fielmente, assim, com a mitologia, né, no enredo dele. Ou ele tipo, não se justifica muito por isso, né? Ele traça um paralelo entre esse mundo real, né, entre esses mitos reais, por assim dizer, e a fantasia mesmo do universo do Rick Riordan, né? E brinca, assim, com essas duas possibilidades, né? Que ele consegue explorar. Mas não tem tanto uma limitação quanto a Madeline tem, né? Ele vai no dinâmico dele, assim, no que ele consegue reaproveitar dos mitos e o que ele consegue, não vou dizer florear, mas assim, o que ele consegue mutar pra deixar um pouco mais fantasioso ou pra deixar um pouco mais Com cara de contemporâneo, talvez? com cara de contemporâneo e o que ele consegue desenvolver com os personagens dele, sabe? Eu acho que ele consegue. Eu acho que ele consegue explorar bem mais, assim, mutar muito mais dos mitos pra algo, igual você falou, contemporâneo e algo até mais comercial, por assim dizer. Ele consegue deixar um pouco mais voltado pra esse entretenimento comercial, não só mantendo essa natureza histórica, essa natureza do Homero, né? Deixando algo bem comercial. É porque também, cara, eu acho engraçado como a Madeline faz com que a gente acredite que realmente aquilo é a personificação do Aquiles e aquilo é a personificação do Patroclo. Tipo assim, pro Homero, eu acho que ele deve ter descrito, não li a Ilíada, mas pelo que eu li de recordes e coisas que eu li de recordes também na época na minha adolescência, da Ilíada, que era coisas que apareciam em livros didáticos, assim, era um caráter um pouco mais secão, né? Não ia tanto, o sentimento intrínseco que o Patroclo sentiu, ou sabe, alguns eventos sim, ela preenche com lacunas de coisas que a gente só tem teorias que talvez tenham acontecido ou não, lembrando que são mitologias, tá? Então, acontecido eu digo que aconteceu na Ilíada, tá? Não tô dizendo que aconteceu na vida real, tá, gente? Mitos gregos. Mas ela consegue realmente fazer com que aquilo, pra mim, seja a Ilíada, tá? Pra mim, a Ilíada tá ali. Ela Ela manteve a bastante. natureza, né? Ela manteve a natureza e deu pra gente muita perspectiva dos personagens. Você não tem isso tanto de grau de envolvimento quando você lê. Até parece que ela coloca os dois na infância, coloca os dois na adolescência, desenvolve os dois na infância, desenvolve os dois na adolescência. Vai desenvolvendo também a questão da mentalidade dos dois. Como o ego do Aquiles acaba se moldando a partir do momento que ele vai criando força, vai treinando, enfim, é um pouco diferente mesmo os dois universos, porque parece que ela tenta se manter fiel e também consegue criar algumas amarras, enquanto o Rick tenta se distanciar um pouquinho para tentar estabelecer um novo conceito, eu acho, para narrativa. Então eu acho que talvez essas coisas acabam fazendo com que Percy Jackson fique um pouco mais dinâmico e Canção de Aquiles seja... como é que eu posso dizer? Não que ele seja menos mutável, mas ele sirva ali só pra dar estrutura pra gente imaginar e meio que falar, poxa, conheço o Aquiles. Meu mano Aquiles era assim, assim, assim. Meu mano Patroclo era isso, isso, isso. E eles se desenvolviam dessa maneira. Aí eu acho que, nesse sentido, ela se aproximava muito dos dois para tentar construir uma história. Tanto que ela consegue desenvolver isso muito bem do começo ao fim, cara. A construção de criança, adolescência deles é muito bem feita. E o fato dela fazer isso do zero, sem nenhuma construção, e só preencher a lacuna de um livro que já existe, pô, E que é bem grande talento. nada profundo na questão de emoção, né? Na questão do sentimento. Então, é a grande, tipo assim, parece que ela fala, eu acho que é isso. Ela faz bastante isso em Circe também. Faz, né? Em Circe ela pega
essa com Teseu, né? Com Teseu. Mas ela foca na história da Circe, desde criança até o que a gente sabe adulto, né? E é bem interessante, porque o pouco que a gente sabe de Circe é que ela era filha da puta. Não tem outra pessoa pra você dizer isso. Mas aí você consegue entender, tipo, todas as merdas que ela passou, tipo, Teseu, querendo ou não, foi meio filha da puta. Sim. O pai dela, a irmã dela, corroborou, talvez, pra essa personalidade dela, só que você não tinha esse background, você tinha só, Circe era tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, pronto, pessoa, né? Entendi. Não, é esse Só pra questão do mito. Sim. Mas é bem interessante, assim, ver a profundidade. Acho que a Madeline faz muito bem isso, de dar profundidade para personagens que não necessariamente já tinham isso. E aí que tá, mano. Eu acho que a grande questão do gênero feminino escrevendo Influencia demais nesse. parece que elas. Parece que a gente tem. Escritoras, essencialmente, tem uma questão muito de tentar envolver você pelo que os personagens sentem, de fato. Pelo emocional. Pelo emocional, exatamente. Eu acho que a literatura, no aspecto, quando o masculino, o gênero masculino se envolve nela, ela tenta te já jogar perspectivas, já jogar as coisas e falar assim, que é dessa maneira. E aí o impacto, eu acho que vem maior pelos acontecimentos, não pela construção dos personagens, eu acho, talvez. Eu sinto que é tudo muito pronto quando a escrita é mais masculina, assim. Eu acho que não tem tanto espaço pra você criar o desenvolvimento daquele personagem. É tudo já pronto. Tipo, esse é o Aquiles. Agora a Madeline não, ela traz um emocional. Tipo, não é esse é o Aquiles. Tipo assim, o Aquiles é isso por conta de tudo isso, entendeu? Uma diferença também é quando eu li um livro chamado Matéria Escura, que ele traz bastante essa percepção também, quando a gente vai ler distopias do universo masculino. Eu acho que a gente sentiu menos a dor e sentiu mais o impacto. Eu acho que é isso. Acho que na narrativa feminina a gente sente mais a dor, porque a gente conhece o personagem, infelizmente a gente tem essa noção de conhecimento. E aí, quando a gente vai pra narração masculina, a gente sente mais o impacto do dano. Eu acho que é essa a jogada que a gente tem desses tipos diferentes de leitura. E aí, a gente vai pra narrativas. Qual é a sua preferência de narrativa? Eu acho que aqui vai ser um embate mais divergente que a gente vai ter. Vai ser divergente. Porque assim, eu gosto muito de primeira pessoa, a Bruna gosta muito de terceira pessoa. Mas aí, o que é mais confortável? Qual que é a zona de conforto melhor? E por que uma gosta de um e a outra gosta de outra? Bruna, começando, por quê? Por que a visão da terceira pessoa, a visão do outro, te favorece bem mais do que a visão do eu, que é o da primeira pessoa? Eu acho que não é nem a visão do outro, mas eu tenho um problema com protagonistas. Ai, a gente sabe. Eu tenho um problema com a Katniss, a gente sabe. Mas nem é só a Katniss, eu acho assim, eu acho que fica muito limitado quando você tem a visão em primeira pessoa. E, tipo assim, no caso da Katniss, no caso de Percy Jackson, Circe é a terceira pessoa, então não é o caso de Circe, mas livros narrados na primeira pessoa, você fica limitado aos pensamentos e interpretações do protagonista. E isso me irrita um pouco. Porque nem sempre o protagonista vê o todo. E nem sempre o protagonista tá certo. Que agonia de ver o todo, velho. E eu me sinto enganada, no sentido de, tipo assim, eu me sinto obrigada a comprar a interpretação de que o protagonista está tendo. E como eu já não gosto de protagonistas, isso me irrita. Porque parece que, tipo assim, eu tô sendo obrigada. Tipo assim, olha, é só isso. Só tem isso e você vai ter que comprar isso. E não. Na terceira pessoa, não. A gente tem, às vezes, a visão do protagonista, mas você tem também, tipo assim, escancarado que, tipo assim, essa é a interpretação da Katniss. Tipo assim, Katniss pensou isso, e não eu pensei isso. Quando eu leio, tipo, na primeira pessoa, e eu leio, tipo assim, eu achei que foi tal coisa. Eu me sinto obrigada a também achar, porque eu achei. Eu li que eu achei, entendeu? Agora, na terceira pessoa, não. Tipo, o fulano, o protagonista achou isso. Então, tipo, é o protagonista. Eu posso ter a minha interpretação, entendeu? E aí eu gosto mais de ter essa diferenciação. Do tipo, a interpretação do protagonista, a vivência do protagonista, mas assim, alguém narrando o todo. Tipo assim, isso é o que aconteceu,
Mas veja a pintura inteira, vê o quadro inteiro, entendeu? Eu acho que é melhor e eu não me sinto tão enganada. E aí eu acho que abre mais espaço pra você conseguir entender posições diferentes. Tipo assim, né, naquela narração, a lição que o protagonista tirou ou a ação que o protagonista teve foi uma das milhões de possibilidades. Não necessariamente a única. E eu acho que isso é muito legal até pra criatividade, assim, você conseguir se botar naquele cenário e falar, olha, eu não faria isso. Né? Considerando que teve isso aqui, eu faria de tal outra forma. Eu acho isso mais interessante, eu acho que isso acaba envolvendo um pouco mais. De você conseguir desenvolver uma narração pra você mesmo. Que talvez o autor não tenha, não vou dizer que não tenha pensado, mas o autor abriu uma brecha pra você pensar. Entendeu? Pra você ver um outro caminho da história dele, e eu acho, pra mim é o que me cativa mais. Eu acho que quando a gente fica tipo, na primeira pessoa, fica muito muito fechadinho assim naquela caixinha, tipo, é só esse caminho. É tipo Mágico de Oz, sabe, que a Dorothy fica seguindo a estradinha lá de tijolo. Porra, pisa na grama. Sai da estradinha de tijolo, pisa na grama, entendeu? Eu acho muito assim, tipo, você só tem esse caminho pra seguir. Aí isso me irrita um pouco. Tá bom. Mas agora dá a sua visão de primeira pessoa. vamos. Cara, eu gosto muito de participar da imersão. Essa que é a diferença. Eu gosto muito de ser feita de trouxa. Muito de ser feita de trouxa. Porque eu acho que a leitura pra mim é muito melhor e muito mais imersiva quando eu tô sabendo tanto quanto o personagem, velho. Eu gosto muito do impacto. Porque aí fica assim, vamos seguir por esse caminho. Mas aí é um vamos. Eu tô na cabeça da pessoa. Você tá inclusa nessa decisão. Eu tô chamando ela de burra internamente? Talvez eu esteja, mas eu tô com você. Eu tô contigo e não abro. Eu tô pensando igual. Talvez não, talvez diferente, eu esteja pensando diferente de você, mas eu tô com você. Tô com a sua cabecinha, tô com o seu caminho. Vamos junto. E aí essa coisa da primeira pessoa me traz uma aproximação pra ver as coisas da maneira que ela vê e me traz também um sentimentalismo maior com relação ao personagem. Eu acho que a primeira pessoa te colocando na cabeça de outra pessoa e longe da minha é muito menos perigoso. Então, eu acho que a questão da desconfiança e a questão do se jogar no outro é muito mais imersiva pra mim e realmente faz com que a narrativa tome conta de mim, porque aí eu tô no cenário, eu tô com as sensações dela, eu tô com a visão dela, eu tô sentindo as ameaças que ela sente e também ignorando o que ela ignora. Quando eu ignoro o que ela ignora, eu sou afetada exatamente pela coisa idiota que ela ignorou. Que foi confiar em uma pessoa arrombada lá atrás e ter feito com que ela se lascasse. Então, assim, eu tô igual. Eu tô ali, não tô a um passo à frente. Eu tô na imersão junto com ela. Tô sendo trouxa junto com ela, ou tô sendo muito esperta junto com ela, e aí eu não tô percebendo, talvez, o porquê dela tá sendo tão esperta. Talvez ela me revele isso depois, porque ela também, a primeira pessoa, talvez não queira me revelar tanto. Entendeu? Entendi. A Evelyn Hugo não quis me revelar muita coisa. Aí Mas na depois que terceira pessoa ela também não revelaria muita coisa. Talvez. Mas ela não tava em terceira. Não, eu sei, mas se fosse em terceira pessoa eu também não revelaria. Por exemplo, a saga de Percy Jackson, em tese, são 2 sagas, né? Os 5 primeiros livros e depois os outros 5. A primeira saga é toda em primeira pessoa do Percy. Agora a segunda saga é em terceira pessoa, mas são povos diferentes. Não é só o povo do Percy. Tem o Percy, o Jason, a Annabeth, a porra da Annabeth, a Piper, acho que tem o Léo. Annabeth. Não lembro se tem o Nico, que deveria ter, né? Mas não tem, eu acho. Posso estar errada. Mas enfim, são diferentes povos em terceira pessoa. Só que você vai entendendo o povo. Por exemplo, o povo do Jason. Jason tava lá fazendo não sei o quê, decidiu por isso, decidiu por aquilo. Mas Você é uma vai terceira. seguindo, mas é terceira pessoa. Certo. Tipo, o Jason pensou não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo, você vai entendendo o raciocínio. Você vai sendo levado nesse mesmo raciocínio. Eu fui, pelo menos. Mas aí que tá, mano. Você não tem pelo menos pra mim, não é a noção de que eu tô na cabeça dele. Eu quero muito a noção que eu tô na cabeça dele. Eu sou um narrador falando pra você. Eu sou a Daisy, entendeu? Eu sou o Billy, o arrombado do Billy. Eu tô na sua cabeça, eu tô contigo e não abro. Nossa, eu não Tipo, consigo. Eu não gosto disso. Eu não gosto de ser iludido. Eu gosto.
Tô nem iludida. Eu não gosto de ser limitada. Eu acho que é esse o ponto. Ah, você quer... Eu não gosto da limitação que a primeira pessoa te dá. É muito bom, velho. Você pega um Enemies to Lovers, por exemplo, você fala... Ai, por que ele tá agindo assim? Porque ele tá com ciúme de você, seu Por idiota. isso que eu não gosto de romance. Adoro. Tipo assim, se eu não tô com você, se eu não sigo o seu raciocínio, se eu não tô contigo e não abro, eu tô falando que você tá sendo burra. Então, Mas eu tô falando que você tá sendo... Não, mas eu tô te criticando porque você tem uma ideia diferente da minha. Mas eu ainda tô contigo e não abro. Tô contigo e não abro. Mas você, ó, você tá sendo idiota, hein? Tá sendo burro. Ele gosta de você. Ele te odeia agora. Mas ele sonha com você à noite. E vai indo, entendeu? Eu tô, tipo assim, completamente blindada do real. Então Tá. eu tô imersiva, eu tô contigo e não abro. Tô contigo e não abro, continuo com você até o fim, até você fazer merda. Eu não gosto disso. Eu não gosto desse eu tô contigo e não abro. Eu gosto de Eu tô contigo e não abro. E ler também e pensar, tipo assim, gata, o que você tá fazendo? O que é isso? refaz. Não, é de pensar na minha cabeça mesmo. Tipo, mano, burra. Burra pra caralho. Burra, 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 burra. Ou fara igual. Fara igual, fara igual. Mas eu gosto de ter essa opção. De não ser obrigada a ter esse pensamento, entendeu? Acompanhar a burrice dela? Eu gosto de ter a opção de concordar ou não concordar. Tá. Entendeu? Por isso que eu gosto da visão do todo. Eu até tenho. Eu falo assim que você é burro, que você é idiota, que você fez uma coisa X, mas aí eu continuo vendo as coisas da maneira que você vê, e aí depois, quando se abre esse universo novo pra ela, é uma revelação, não pra mim, mas uma revelação pra ela. Eu falei, ó, tá vendo? Mas você acaba. vendo? Mas a questão do eu, na primeira pessoa, te obriga a seguir o raciocínio dela. Sim. Mas é isso que eu não quero. Não quero seguir o raciocínio dela. Eu quero ter o meu, entendeu? Eu sou uma pessoa singular. Mas mesmo assim, no singular e na primeira pessoa, eu ainda consigo ter as minhas percepções. Ah, eu não consigo, eu me sinto obrigada. Uai, não. Não consigo. Não se sinta assim. Não consigo. Se sinta mais próxima. Não, das eu pessoas. me sinto obrigada. Eu me sinto obrigada a ser burro igual o protagonista. Mas aí é que tá, aí me atinge mais fácil sendo burra. Porque eu tô sendo burra junto com ela, entendeu? Junto com ele, não sei, tá sendo burra Não, junto mas aí não. Aí eu perco a razão de criticar o protagonista. Porque se eu fui burro junto com ele, eu não posso criticar ele. Pô, mas aí eu tô vendo a revelação do caminho junto com ele, tô aprendendo junto com ele, Mas tô aí eu não seguindo posso junto com ele. No final, depois que acontece a revelação e você fica tipo, nossa, foda, hein? Você não pode falar, ai que burro, como é que ele não pensou nisso? Porque você também não pensou. Pô, mas aí o negócio é ter a última palavra, mesmo de uma história que não é sua. Sim. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, aqui, eu acho que já é uma relação de eu estou certo e você está errado, mas eu não quero te acompanhar nisso, seu Às otário. vezes nem tanto, é só tipo assim, beleza, você tava certo? Tudo bem. Eu só não quero estar envolvida nisso. Ah, Se você foi burro sozinho. tá. Eu não compartilhei da sua burrice. Ou se você foi esperto, bom pra você que você foi esperto. Eu não tinha visto isso. Ah, Bala pra você. poxa, legal. Entendeu? É só me isentar da culpa. Tá. Ou Ah, também me isentar da não culpa, do sucesso. entendi. Entendeu? Mas assim, tem obras que em terceira pessoa eu acho mais interessante de ver, por quê? Às vezes, o sentido muito gore da coisa, ou o sentido muito, vamos dizer assim, que te aproxime tanto do personagem, faz com que, se você tá na cabeça dele, o impacto e a surpresa fica muito lá atrás. E aí você não consegue esconder muito isso. Porque se você tá na cabeça do personagem, se você tá na cabeça do vilão, é um exemplo muito atrás do que foi o Snow, por exemplo. O livro do Snow. Se tá na cabeça do Snow, eu não vou sentir dó do Snow. Se você conta na terceira pessoa que ele era um fudido pobre, que tomava sopa de repolho, aí eu vou sentir dó. Ah, eu sentiria dor se eu estivesse na cabeça dele também. Não teria. Eu acho Eu acho que eu não teria, porque eu acho que dentro da cabeça dele é um ambiente psicótico e sado, sabe, muito mais complicado. entendi. Eu acho que às vezes a terceira pessoa também tem um papel importante, que é esconder de você certas situações de que, se você estivesse na cabeça dele, você adivinharia os próximos passos. Então, se eu estivesse vendo a Katniss na terceira pessoa, eu não acharia ela tão idiota? Ah, eu não sei. Aí já é uma coisa muito difícil de argumentar, porque eu não sei se você gostaria dela de qualquer maneira.
E aí, vendo de fora, talvez você estaria vendo com o olhar do Gale, por exemplo. Você está vendo ela com o olhar do Gale, Credo. Não. você ia odiar ela, correto? Mas aí eu poderia estar vendo ela com o olhar do Pita. Não, com o olhar do Pipo, você ia amar ela pra sempre, né? Mas aí a questão é, eu acho que não sei se você gostaria da Katniss igual. Porque aí você veria o que da Katniss? O rastro de destruição. A bomba atômica que ela é. Não, nem é isso. Eu falo assim. Eu acho que você veria de uma maneira muito mais generalista as questões que meio que atingiam o entorno das pessoas pelo fato dela não se arriscar. Entendi. Ou o fato dela não tomar responsabilidades. Ou pelo fato dela ter demorado muito pra ter a concepção do tordo. A gente tá usando Jogos Vorazes de novo, porque eu acho que, que é o mais próximo que a gente chega de livros que a gente. As duas leram e as duas conseguem usar de referência. Mas eu acho que mesmo assim você veria o entorno. Talvez você não veria dessa forma, mas eu vejo a Katniss muito mais humanista. E se você não conseguiu ver ela humanista, pelo fato dela ser doente da cabeça, psicologicamente, eu acho que com certeza em terceira pessoa ia ser bem pior. Entendeu? Eu acho que ia ser mais um Pode traço ser. de uma roupagem que você via assim, pô, Chata pra caralho, velho. as pessoas se complicando porque você não toma atitude, minha filha. As Acorda, pessoas Zé, acorda, o filho que morreu por sua causa, caralho. Entendeu? Então vamos lá, vamos fazer parte da revolução? Vamos acordar? Vamos pegar esse hospital aí e reformar de novo? Vamos fazer um SUS? Enfim. Eu acho que não ia funcionar de qualquer maneira. Acho que depende de onde a terceira pessoa ia partir também. Porque eu acho que a terceira pessoa também pode ser mutável a princípio de que se você tá vendo o entorno, acho que a parte do entorno que você deseja ver talvez seja benéfica pra narrativa ou pros protagonistas ou não. Por exemplo, uma parte do que você vê da terceira pessoa, se você mostrar. Se você mostrar as coisas, o externo, que tá mais, assim, colocado como. Como é que eu posso dizer? Eu acho que depende de qual é o princípio que você quer mostrar. Você quer mostrar o lado que a Katniss meio que ajudou mais, o lado que a Katniss conseguiu ajudar tomando iniciativa, ou o lado que a Katniss não ajudou porra nenhuma e que o pessoal começou a sofrer. Então acho que também depende de onde você coloca a terceira pessoa, onde você coloca o olhar do narrador observador. Justo. Faz sentido. Certo? Tá. Agora eu vou Dito concordar com você em razão da Katniss. Então você pode concordar comigo que talvez a sua terceira pessoa seja tão manipulável quanto a primeira? Não, não posso. Ai, que droga. Não, eu acho que nos dois casos é possível de você ser manipulado. Apesar de, assim, por exemplo, eu posso falar, eu gosto da terceira pessoa por estar vendo o todo, mas na verdade o todo não é o todo. É o todo que só o autor quer te É o mostrar. todo que o autor quer que o protagonista esteja vendo também. Então, existe a chance de você ser manipulado nos dois casos. Exatamente. Eu só não gosto de estar na cabeça do personagem. Eu gosto. A confusão mental, sabe? Não, eu já tenho muita confusão mental sozinha. Não preciso da confusão mental do personagem. Exatamente, mas eu entro na confusão mental dele. Eu não preciso colocar a minha. Por isso que eu gosto. Entendi. Tô contigo no abra, amigo. Vamos lá. Eu sei que você tá sendo burro, mas vamos lá. Tô contigo no abra. Quando você decidir, a gente consegue ser esperto. Enquanto não, tô contigo. Vambora. E é nessa maneira que a gente encerra. Que a gente coloca esse embate entre primeira e terceira pessoa. Conta pra gente no Instagram, nos comentários do Rios desse episódio, se você prefere primeira pessoa pra ser iludido na cabecinha do protagonista, ou se você prefere terceira pessoa pra ser iludido fora da cabeça do protagonista. Exatamente. E aí, bom, a gente pode ir falando um pouco sobre formas literárias, a gente pode falar sobre prosa? Pode falar sobre prosa como forma literária. A gente pode falar como prosa. Ai, gente, a gente falou bastante de que tudo é rio, é prosa, né? Então, prosa, a gente bateu muito nessa coisa do prosa, de como é feito prosa, e as formas literárias aparecem pra gente, e a gente consegue identificar que existem nuances diferentes, né, da construção da narrativa em si, né? Então, a forma literária da prosa, né,
também diverge não, né? Separa a prosa como uma base para gêneros literários. A prosa, se a gente fala comumente, né, como forma literária, a gente pode falar dela como um texto corrido. Uhum. Então, assim, a prosa como forma literária, tá? A forma literária da prosa pode ser romance, tá? Com narrativas longas. E essas narrativas são basicamente os romances que a gente conhece, tá? E aí a gente vai falar bastante sobre personagens, sobre desenvolvimento, e chega muito próximo do que a gente tá acostumado a ler com romances, tá? Você tem um enredo, assim, né, mais elaborado, uma situação, Isso. um aprofundamento maior, assim. Isso. Aí a gente também tem contos, né? Os contos são mais curtos, tá? Os focos deles são um pouco mais delimitados. Então a gente tem os contos como, sei lá, não vou colocar aqui como tirinhas, batendo o contexto para histórias em quadrinhos, mas são relatos um pouco mais curtos, mas não deixam de ser narrativas, tá? Só que são relatos e histórias, acontecimentos um pouco mais curtinhos ali, que literalmente falam de eventos únicos. Em romance, a gente tem eventos variados, né? Então a gente tem cenários, a gente tem presente, passado, futuro. O conto é geralmente uma narrativa mais curta de um único acontecimento, de um único evento do personagem. Então, isso a gente estabelece como conto. Ou às vezes também até é só um personagem, né? Isso. Um conto de um único personagem. Também acontece. E aí, a gente também, dentro do que a prosa pode mostrar pra gente, ela pode também se mostrar como novelas, né? Ela é entre o romance e o conto, né? Tem um desenvolvimento maior do que o conto, mas ele é menos extenso que o romance. Então, ele é mais... ele é uma mistura de romance com conto, mas aí ele é mais limitadinho, né? Ele é mais curto, né? Aí a gente vai ter as crônicas também. Quem estudou gêneros literários lembra que a crônica é mais eventos abordados de cotidiano, né? E aí as crônicas a gente remete muito a artigos jornalísticos, de teor jornalísticos, por exemplo. Até no audiovisual, as crônicas em um programa televisivo se apresentam de uma maneira, eu vou apresentar para você um recorte do cotidiano narrado por um jornalista, né? Então ele vai apresentar, sei lá, como que é o dia a dia ou um fato histórico que aconteceu, mas trazendo um pouco mais de noção do dia a dia para ele, né? Ou então nem é um fato histórico, é um fato de uma carga um pouco mais humorística, ou então tecendo um pouco mais do lado crítico, dizendo, como é pegar um trem em São Paulo? É tipo às vezes até tem um humor ácidozinho, assim, né? É uma crítica, mas aí ele aborda como crônica, porque justamente, crônico é uma coisa que a gente não, né? Em questão da etimologia da palavra, a gente fala que o crônico é uma coisa que não deixa a gente, né? Que é cotidiano e que a gente meio que acaba absorvendo como uma coisa diária, que acontece com a gente todos os dias. Então a crônica, nesse sentido, traz abordagens de coisas cotidianas, né? E aí, além disso, a gente vai ter as fábulas também, né? Narrativas curtas, tá? E aí a gente traz aí os personagens em um contexto como animais, né? Personagens animais que agem como humanos. A gente consegue nos remoldar um pouco para contos infantis também, que eram fábulas. Um exemplo de fábula que tem mais ou menos essas características é uns três porquinhos da vida. Ou aquele conto... Dos três ursos? Também, mas tem a lebre e a raposa. A lebre e a raposa não. A lebre e a tartaruga. lebre e a tartaruga. Exato. E aí... Puta lição de moral, hein? As fábulas têm esse estímulo na gente como gênero literário, né? Então é uma narrativa que a gente traz coisas mais coisas mais fantasiosas, assim, trazendo pro sentido de que, esse animal tem mais esse objetivo de te ensinar uma percepção diferente da vida, entendeu? Que se você fizer uma casa de concreto, ela vai durar mais do que uma casa de palha. Com certeza, entendeu? Então ela te estimula a ser menos preguiçoso. Te ensina alguma coisa, né? Exatamente. É igual o negócio da formiga e a cigarra, né? Nossa. Gente, trabalhe enquanto eles dormem pra você não morrer no frio. A cigarra morreu. A cigarra quase morreu no frio.
Ai, Você vai fechando. abundear, cantar no bar, fi. Já você sem comida pro inverno. Fechando essa parte dos gêneros literários, a gente também tem os ensaios literários, né? Que são textos que exploram análises de ideias de forma mais subjetiva, né? E aí elas são ensaios que tendem mais para a literatura do que para o ramo acadêmico, né? Então são textos que analisam temas-chave, mas aí eles não têm uma estrutura muito técnica, né? Muito acadêmica, centralizada no acadêmico. Ela tem mais uma ideia de fazer uma análise um pouco mais, vamos dizer assim, puxando para a literatura e puxando também para a estética, né? Os ensaios de literatura, ensaios que abordam uma questão não ABNT, no sentido, não uma questão estudiosa de formas, de fontes assertivas, é mais, sei lá, a estética, quão bonito é esse ensaio na etimologia da palavra, de como é subjetivo ou como analisa os sentimentos de uma maneira um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais profunda. Então, os ensaios literários têm essa percepção de pegar textos, né, que a gente analisaria de uma maneira muito mais TCC, né, muito mais artigo, e traz uma subjetividade, uma maneira de você analisar, olha só como ele escreve dessa maneira, como ele emprega as palavras, como ele emprega a estética como algo assim que é muito interessante de você ver como molda, como é bonito de ler, sabe? Então os ensaios literários têm mais esse tipo de análise, esse tipo de vertente. E aí, a gente tem uma diferença. Quando a gente fala da Carla Madeira, a gente fala que o texto dela é em prosa. A prosa da Carla Madeira é uma prosa poética, tá? Então, a prosa poética da Carla Madeira é basicamente o que a gente viu, né? Então, a questão da poesia ali, ela emprega um pouco mais de lirismo e estética. E por que é lirismo e estética? Porque da maneira que ela escreve seco e literário ao mesmo tempo, ela vai modulando, vai fazendo essas nuances ao decorrer da narrativa, e tudo isso sem marcas textuais que nos remoldam ao romance, aí é que cai pra gente a questão dela empregar, além da prosa do texto corrido, ela prega também a poesia dentro. Então a gente tem a característica da prosa poética da Carla Madeira bem marcada em todo o livro de Tudo é Rio. O que é interessante é que a prosa em si a gente vê como texto corrido, mas o que a Carla Madeira fez em Tudo é Rio é uma prosa poética, é uma prosa de texto corrido, porém ela tem o lirismo e ela tem um pouquinho do que a gente chama, que a gente viu ali nos gêneros literários falando sobre ensaios literários, né? Que ela tem a subjetividade e tem o emprego da poesia. Então a gente tem esse tipo de nuance, então por isso que a gente não consegue dizer que todo o livro de Tudo é Rio é prosa. Prosa, completamente, concretamente prosa. Porque prosa, gente, é um texto corrido, tá? E a gente separando em gêneros literários, a gente tem esses que a gente citou. Porém, o que a Carla Madeira emprega é literalmente só a prosa poética, tá? Parece que eu dei uma aulinha de português, mas eu não dei aula de português. A gente só tá comentando porque achou interessante quando a gente fala de narrativas, a gente tentar trazer uma construção aí do qual é a diferença da prosa pra prosa que aquela Madeira escreveu. A gente falou tanto de prosa e não explicou o que era prosa direito. Aí a gente só trouxe pro final do episódio, só pra fechar o episódio com vocês, pra gente trazer também um pouco de gênero literário e trazer o que seria a prosa poética. Então, em resumo, a prosa poética é basicamente uma prosa bonita. É uma prosa com mais enredo para a subjetividade dos personagens, sem as marcações textuais que a gente está acostumado na narrativa de romance, por exemplo. Eu acho que é isso, né? Temos um episódio, Bruna? Temos, depois dessa aula de português e literatura, depois dessa aula de literatura. Nossa. Gente, Hit, de verdade, professores de português, me desculpem, tá? Me desculpem. Inclusive, Carlos Medeiros de Oliveira, meu professor de português favorito da vida. Muito obrigada por me ensinar a falar português. Mentira. Eu não sei, acho que foi uma homenagem ao senhor esse episódio. Não sei também dizer. Mas enfim, amo você.
e todos os meus professores de português na minha vida. Quem mais eu tive de professor de português? Cara, eu tive uma professora de português que o nome dela era Santilha. 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 Beijo, E aí, Santilha. no começo no primeiro dia de aula, ela falava assim, vocês vão decorar meu nome fácil, fácil, ó, é só pensar. Santa da Ilha, Santilha. Genial. E um beijo pra ela, porque ela foi a primeira professora que eu tive que me fez gostar de português. Então, Cara, genial. professora Santilha, muito obrigada, viu? Eu tive Dona Ana Maria também, maravilhosa. Ana Maria, te amo. Quem mais eu tive de português? Professor bom de português. Nossa, eu não lembro o nome dos outros. Laodiceia me deu aulas de português, mas ela também me deu aulas de inglês. Professora Laodiceia Torres, se você estiver escutado até o final. Cara, você lembra o sobrenome dos seus professores? Lembro. Eu não lembro. Eu tive uma professora chamada Janaína também, de português, muito boa. Um beijo, Janaína. Beijo, professores de português. Vocês foram demais na formação da gente. Continuem, por favor. Eu sei que às vezes é difícil, mas assim, sejam resilientes, sejam fortes, continuem. Tem um livro aí Faz diferença. que Carlos Medeiros de Oliveira me deu. Cadê? Ai, meu Deus. Cara, eu tô tentando olhar pra ele pra ver se eu acho aqui. Contos de aprendiz do Drummond, que é um livro de contos. Um gênero literário que a gente falou aqui. Olha só. Bom. Cara, vamos acabar com isso. A gente divagou, mas... muito. mas É assim, né? Que a gente fecha episódios divagando. É assim. Falar, para. divagando até as duas perceber que tá demais, né? Para. Vamos parar agora. É só assim que a gente descobre que a gente precisa parar com o episódio. Mas, gente, se vocês perceberem, a gente deu várias indicações de livros aqui. A gente indicou pra vocês Vert, Paciente Silenciosa, A Canção de Aquiles, a trilogia inteira, Circe, a trilogia inteira de Percy Jackson, tá? A gente indicou também. Trilogia não, filho. São 10 Trilogia- livros. Desculpa, a saga, trilogia 3, né, gente? 3 livros, sagas inteiras de Percy Jackson. O que mais a gente falou? Nossa, já A gente desvorar. faz várias indicações em um. Não, Jogos Vorazes já é antigo, né? Mas a gente indica desde o primeiro episódio. Mas enfim. Stephen King, Shirley Jackson, Clarice Lispector não. Agatha Christie, Edgar Allan Poe. Nesse a gente jogou os autores, mas a gente falou bastante de livros diversos. Então, lê tudo isso. E a Fissa. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Até. Beijo. Tchau.